Brasil, bom dia! Tá começando mais um Vou Te Contar aqui pela Rede TV de televisão. E hoje é quinta-feira. Hoje tem um Beirute, sabe Beirute de padaria? Aquele profissional de antigamente, Claudete. Tá bonito, hein? É isso aí, ó. Tá com cara ótima. É Júlio Cruz aqui na cozinha ensinando a fazer Beirute. Ele vai fazer o pão, não vai? Vou também. A partir do pão de Beirute aí. para ficar mais barato para você em casa. E hoje eu tô muito feliz, estou recebendo aqui um baita médico, literalmente falando, hein, doutor? Porque o doutor é alto pra caramba também. Doutor Walter Costa, que é urologista lá do AC Camargo. Muito bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Você que está em casa pode fazer perguntas, que hoje nós vamos falar sobre urologia. Tudo bem? Tudo bem, Clau. Prazer de novo te reencontrar e espero que a gente consiga bater um papo aí para orientar o pessoal aí de casa. Mas vai mesmo, viu, doutor? Porque você que está aí vendo o nosso programa, pode mandar um WhatsApp agora, vamos colocar aqui na tela. Você pega o celular, deitadinho assim na horizontal e grava. Oi, Clau, queria saber do doutor Walter tal coisa. Tudo sobre urologia, sobre câncer e câncer de próstata, daqui a pouquinho no programa. Meu assunto agora é saúde. Hoje eu converso com o doutor Walter Costa, um murrinho, né, doutor? Ai, longe, né? Dá uma vontade de dar um abraço nas pessoas, mas não podemos não. Gente, o doutor Walter Costa é urologista do Hospital AC Camargo. E olha, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o de próstata é a segunda principal causa de morte entre homens, atrás apenas do câncer de pulmão. Por isso o doutor está aqui e nós vamos começar falando sobre o câncer de próstata. Tudo mudou muito, doutor Walter, nesses últimos anos, né? E o homem ainda tinha aquele preconceito em relação a exame de toque, uma besteira. A gente que é casada tem que ficar empurrando o marido para fazer exame. Então eu queria que você me contasse tudo. O que mudou no tratamento e no diagnóstico do câncer de próstata e a partir de que idade devemos fazer? Sim, com relação ao diagnóstico, basicamente a gente tem aqueles dois exames, que são o exame de toque e o exame de PSA, que é um exame de sangue, que é um marcador tumoral. A Sociedade Brasileira de Urologia, a gente também orienta que a partir dos 50 anos de idade, o homem passe a se preocupar com esse aspecto. Então, assim como a mulher passa regularmente no ginecologista, ele passe a ser avaliado uma vez por ano pelo urologista. E se tiver casos na família? Excelente. Quando a pessoa tem um caso na família, seja um parente de primeiro ou segundo grau, ou pacientes da raça negra, a orientação é que se você antecipe essa avaliação... Por que da raça negra é mais comum? É mais comum. Sabe-se por quê? Está ligado à genética, mas não se sabe exatamente o porquê. Assim, os estudos populacionais mostram que acontece mais cedo e tende a ter um comportamento um pouco mais agressivo. Então a gente orienta aqui que se comece ao invés de 50 anos, comece aos 45. Tá? Doutor Walter, dá sintomas? O homem pode perceber que alguma coisa está errada com a próstata? Pode, mas o ideal é que ele faça esse diagnóstico antes de desenvolver qualquer tipo de sintoma. Tá? Então, se ele tiver essa disciplina de se fazer exames regularmente, esses dois que a gente comentou, a tendência é que ele consiga fazer o diagnóstico antes mesmo de sentir qualquer tipo de sintoma. E isso é ótimo, porque isso aí impacta no resultado do tratamento. Então, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor o resultado. Em fases mais avançadas da doença, você pode ter sintomas, tá? Então, mas tem cura? Claro que tem. É um dos tumores urológicos com maior taxa de cura, é o câncer de próstata. É só se prevenir mesmo fazendo os exames, é isso não aí. é? E isso nós temos. Graças a Deus, dá para fazer aqui no país. Homens com câncer de pulmão, de próstata, enfim, você é médico do AC Camargo, né, um hospital especializado nisso, que pega a Covid-19, ele tem menos chances, ele tem mais chances de ficar com sequelas? O paciente oncológico que adquiriu. Isso, que adquire a Covid. O que a gente tem de dados, né? O paciente oncológico, de uma forma geral, é um paciente que tem uma imunossupressão maior, ou seja, ele é mais frágil a infecções virais ou bacterianas. É óbvio que depende da situação. Uma coisa é um homem que teve um câncer de próstata, fez uma cirurgia e se curou.
e não faz nenhum outro tipo de tratamento complementar. Esse homem, ele tem provavelmente o mesmo risco de desenvolver uma doença mais grave do COVID que um homem da mesma idade dele, com a mesma característica, né? Agora, você tem tumores em que você precisa fazer um tratamento complementar, como rádio e quimioterapia, ou então aqueles pacientes que têm o tumor em vigência. Eles fizeram o primeiro tratamento, mas eles ainda têm algum tumor. E só pelo fato deles ainda serem portadores do câncer, eles têm uma imunossupressão maior. Então, essas pessoas estão mais sujeitas a desenvolvimento de quadros mais graves de COVID. Então, tem que, todo cuidado é pouco, né? Sim. Bom, várias pessoas mandaram vídeos para você, então vamos ver aí as perguntas do nosso público. Pode colocar na tela o primeiro, por favor. Olá, bom dia. Bom dia, Dr. Wagner. Existe algo que nós homens possamos fazer para prevenir o câncer da próstata? Qual a idade que o câncer mais afeta? Muito obrigado. Fez bonitinha a pergunta, né, Antônio? Beijo para você. Bom, vamos lá. Existia uma crença de que uma substância chamada licopeno, que é uma substância rica no tomate, pudesse reduzir a incidência de câncer de próstata. Isso hoje caiu um pouco por terra, é bastante discutível. Depois que eu mandei todo homem comer tomate, coma tomate. A medicina avança, às vezes... tomate é gostoso, pelo menos. É discutível. De uma forma geral, então, na dieta não tem nada muito específico para fazer, assim, mas obviamente o que a gente orienta, né? Uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais, você reduzir a quantidade de alimentos industrializados e, ao mesmo tempo que você ataca a questão da dieta, você tem também que ter hábitos de vida saudáveis. Então, a gente sabe que o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo são fatores de risco para o desenvolvimento, não só de câncer de próstata, mas de qualquer tipo de câncer. O homem não foi feito para ficar parado. Não foi e quando feito eu digo é o ser humano, né? Porque todo médico é taxativo. O sedentarismo mata também, né? Não dá para ficar parado. Então, assim, respondendo a tua pergunta, comer bem, ter uma atividade física regular e evitar a obesidade. Seriam as coisas que mais afetariam o risco da pessoa desenvolver o câncer da próstata. Tá, tem uma pergunta agora, ele não gravou, mas da próxima vez eu quero te conhecer, você manda gravadinha aqui para o nosso WhatsApp, que é 11992842823. É de Natal, Rio Grande do Norte, o Jailton Freitas. Ele tem 56 anos, fez a retirada da próstata há 4 meses. Alguns dias, minha urina vem com um pouco de sangue, logo quando acordo. Depois ela voltou ao normal. Isso acontece normalmente ou tem algo errado com a cirurgia dele? Jailton, assim, provavelmente não tenha nada errado. 4 meses ainda é um período muito próximo, né, entre a cirurgia e esse desenvolvimento de seus sintomas. Provavelmente a região que foi operada ainda está cicatrizando e podem acontecer sangramentos. Mas o ideal é que você procure o teu cirurgião, porque você pode ter, por exemplo, uma infecção urinária ou a formação de algum cálculo que também possa trazer esse tipo de sangramento. Então, provavelmente não é nada, fica tranquilo, mas vale a pena você passar com o seu médico e fazer alguns exames para investigar. Doutor Valdir, para que serve a próstata e como vive um homem sem ela? Isso é uma pergunta recorrente, né? Então, assim, a próstata ela é um órgão do sistema reprodutor masculino. Então, o papel da próstata é a produção de sêmen, produção de esperma, tá? Além de produzir o sêmen e o esperma, ela é sede do câncer mais frequente no homem, como a gente acabou de ver agora. Então, qual que é a consequência da pessoa fazer, por exemplo, um tratamento de um câncer de próstata, ser operado da próstata? Basicamente, aquela pessoa vai ser infértil. Então, ela não vai mais conseguir ter a ejaculação. Então, ela não vai conseguir mais gerar uma gestação. Então, as pessoas às vezes confundem, porque o exame de toque, como é feito pelo ânus, acreditam que a próstata tem a ver com o sistema digestivo. Não, não tem. Ela tem relação direta com o sistema reprodutor masculino. Mas esse homem, ele vai ficar impotente? Depende da cirurgia. Tá? Assim, a impotência, muito bem colocado, assim, ela é uma consequência do tratamento cirúrgico da próstata. Todo mundo que operar a próstata vai ficar impotente? Não.
né? Vai ficar infértil, mas nem sempre impotente. Nem sempre impotente, né? Existe essa diferença, né? A Cláudia falou muito bem. Infértil é aquela pessoa que tem uma vida sexual ativa, mas não consegue gerar uma gestação. Como a mulher quando retira o útero. Exatamente. O impotente é aquele homem que não atinge uma ereção suficiente para ter uma vida sexual ativa. São conceitos diferentes. A cirurgia da próstata pode gerar impotência. Alguns fatores influenciam, pessoal. Então, o fator do paciente, então aquele paciente já tinha uma dificuldade de ereção antes, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, qual é a idade? Isso influencia no resultado. Segundo fator que influencia, o tumor. Você tem tumores que são pequenininhos, localizados, em que o cirurgião ele pode ter uma abordagem menos agressiva na hora da cirurgia, e você tem tumores que você precisa ser mais agressivo. O importante é salvar a vida. A prioridade número 1 é oncológica. E, por último, tem a questão da técnica que é utilizada para fazer a cirurgia e a experiência do cirurgião que vai fazer a cirurgia. E hoje em dia essas técnicas são mais avançadas, menos Bastante, invasivas? Cláudia. Assim, eu tenho uma idade que eu conseguia avaliar a evolução técnica da cirurgia da próstata. Então, a gente passou da cirurgia aberta, que era uma cirurgia um pouco mais traumática, migramos para a cirurgia videolaparoscópica e hoje a gente usa e abusa da cirurgia robótica nesse contexto, por conta justamente do menor perfil de efeitos colaterais, menor impacto na potência sexual e no controle da urina. E é mais rápida também? Ela é mais rápida, ela tem uma taxa de sangramento menor, uma taxa de complicações menor e um retorno mais rápido para as atividades de trabalho e do dia a dia da pessoa que é operada. Então, aliás, é legal. Quem tem plano de saúde acha que às vezes não pode fazer cirurgia robótica, mas se tem uma coisa que funciona bem aqui no Brasil é a justiça em relação ao que pode, o que não pode, o que você pode conseguir na justiça em relação ao plano de saúde para fazer uma cirurgia que seja melhor para você, não é? Isso. Em muitos casos já foram observados, tá? Vamos a mais uma pergunta aí do nosso público. Olá, bom dia, pode falar. Bom dia, Claudete, bom dia, doutor, bom dia a todos. Doutor, meu nome é Clóvis, tenho 44 anos, sou de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Uma não, duas, né? De quanto em quanto tempo os homens precisam para fazer o exame de toque? E a partir de que idade é necessário? Então, a gente comentou já no início do programa, a partir de 50 anos, se você não tem um histórico familiar. Se você tiver a partir dos 45 anos, Clóvis, então anual. A partir do ano que vem, a orientação da sociedade brasileira ainda é avaliação anual. Tem alguns países de primeiro mundo mais desenvolvidos que já estão sugerindo um período maior. Então, aquele paciente que tem um PSA normal e faz o acompanhamento disciplinadamente, ele pode fazer o exame de toque a cada 2 ou 3 anos, mas aqui no Brasil a gente ainda faz e recomenda que seja feito anualmente. Ok. Olha que cara boa, todo sorridente. Oi, quem é você? Bom dia, Claudete. Bom dia a todos. Meu nome é Elcio, da cidade de Teolândia, Bahia. A minha pergunta é: as doenças sexualmente transmissíveis, a DST, podem favorecer o aparecimento do câncer de próstata? Ô, Elcio, não sei não conhecia a tua cidade, mas estou muito agradecida aqui, viu, pela audiência. E então, doutor? Então, Elcio, não tem relação entre qualquer tipo de DST e um risco maior. É bom não ter DST, né? É óbvio, né? Mas isso não vai influenciar no risco maior de câncer de próstata, não. Fica tranquilo. Aliás, homens que têm DST ou tiveram, tem que ter alguma preocupação maior com alguma coisa, não? Elas podem provocar outros problemas, né? Exatamente. Tem algumas DSTs, por exemplo, o HPV, que é um tema de discussão bastante importante, que é uma doença sexualmente transmissível que ela é reincidente, né? Então, a pessoa pode ter um tratamento, ser bem sucedido e depois de algum tempo aquilo voltar. Então, a pessoa que tem DST deve fazer avaliação rotineira com o urologista, mas nada direcionado, Cláudia. E para não ter HPV, meninas e meninos devem ser vacinados, tá? Aí. É a forma de não ter. Então, vacine seu filho e sua filha, que às vezes a gente pensa na menina... do início da vida sexual, né? Não é? E como está começando cada vez mais cedo, ó, fica de olho. É isso aí. Vamos à próxima pergunta. Olá, bom dia. Bom dia, Claudete, tudo bem? Aqui é Josué Levi, aqui de São Miguel Paulista, São Paulo. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta para o médico. HPV, os sintomas são diferentes em homens e mulheres? Qual é a diferença? Tem cura?
Nossa, a gente está falando sobre isso, viu, Josué? Sem saber que a sua pergunta seria essa, então vamos complementar aqui para você. Parece que a gente adivinhou. O HPV, gente, Josué, especificamente, ele é transmitido através de um vírus, né? De uma forma geral, ele se manifesta por aparecimento de lesões genitais, papilíferas, que a gente chama vegetantes, então como se fossem pequenas verrugas. Com relação à diferença entre homens e mulheres, na mulher, como boa parte das lesões aparece próximo do colo do útero ou dentro da vulva, isso geralmente não é perceptível, a mulher não consegue ver. No caso do homem, como aparece no pênis, é algo que é visual, é visível, a pessoa consegue identificar. São verrugas. São verrugas, né? E a grande preocupação do HPV, para o caso do homem especificamente, não é nem a proteção do homem, mas é a proteção da parceira. Tá. Porque o HPV mas no incomoda, homem... coça, não, dói? Não necessariamente, não? só assim, se foram lesões muito grandes, mas hoje em dia, Sim. graças a Deus, isso é raro. Tá. Mas de uma forma geral, são verrugas que são assintomáticas, não tem dor, não tem coceira, não tem incômodo e que aparecem, né? Na mulher, existe uma relação direta, clara entre HPV e câncer de colo de útero. Olha, então a gente visa o tratamento do homem objetivando a proteção da mulher, da parceira. Os dois têm que ser tratados, senão vai e volta, vai e volta, os vai e dois. volta. Você tem aí uma taxa de 15% a 20% de HPV concomitante nos dois parceiros. Então não adianta nada só a mulher ser tratada e o homem não ser tratado. Você não consegue interromper um ciclo de transmissão. Agora ele vai pegar HPV sempre de outra mulher, senão vai dar maior confusão em casa. Ah, mas é uma pergunta capciosa e a gente que tem experiência aí geralmente gera algum tipo de conflito quando Gera, né? Gera, porque... Mas pode pegar de outra maneira? Pode, ou é sempre em ato sexual? Não. A grandíssima maioria das vezes é através de ato sexual. Ixi. Existem relatos de contato, por exemplo, com toalhas comunitárias, vaso sanitário, eventualmente roupa íntima que é dividida entre mais de uma pessoa. Fala não, doutor, senão eles vão vir com cheio de desculpinha pra cima da gente, né? Falando, não, pode ver lá no programa da Claudete, o doutor falou que pegou da toalha, só pode ter pego da toalha. Um álibi aí pro pessoal, mas assim, mais de 95%, 96% da transmissão é sexual. Então, ó... Mas olho nesse cara, hein? Uma coisa só que eu gostaria de colocar, que é importante, é que assim, a gente não tem como determinar em que momento a transmissão ocorreu e nem que parceiro passou para qual parceiro. Tá. Isso é muito importante, porque isso acaba gerando confusão dentro do casal. Lógico. E a gente brinca, mas a gente está brincando aqui, mas o assunto é super sério e, de repente, foi a mulher que passou. Então... vamos andar direitinho, né? Exato. Júlio Cruz, você quer fazer uma pergunta para o doutor? Pois não, nosso Eu quero sim, Claudete. Doutor, bom dia. Eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu vou fazer 45 anos esse ano, em outubro. Há uns 6 anos atrás, eu fiz o exame de próstata, né? Houve lá um episódio que o médico pediu e eu fiz, graças a Deus, deu tudo certinho. Minha pergunta é, qual é a margem segura para a gente ir fazendo um exame? É um exame que se faz assim, controladamente? Tipo, sei lá, cada ano, 2 anos? Eu tenho essa dúvida, doutor. Bom, agora, antes de responder a pergunta do Júlio, pergunta para ele lá, doutor, o que ele vai fazer lá? Porque eu acho que o negócio tá bom ali. Você gosta de Beirute, doutor? Tá bonito, hein? Tá eu bonito. Adoro. E aí, Júlio, é difícil fazer esse pão de Beirute? Nada, muito simples, Claudete. O pão sírio é um pão bacana de se fazer. Tem muita gente que não sabe e não encontra em tudo que é lugar, né? É um pão até difícil se a gente imaginar o Brasil inteiro. Nós vamos ensinar a fazer aqui de uma maneira muito tranquila esse beirutão, hoje especialmente aqui no... Vou te contar. Isso mesmo. E essa carne que você tem aí do lado, o que é? Um rosbife? Claudete, isso aqui é um rosbife feito com uma carne bem de segunda, viu? Eu fiz com peixinho. Peixinho? Ué, mas você fez gato com peixe? Explica direito. Peixinho é um tipo de carne de segunda? Isso, é um tipo de carne de segunda. Tem lugar que chama de lagartinho. Ah, ele é menorzinho, afunilado. Diferente, mais barato que o grandão, o lagartão. E tem o mesmo sabor, Cláudio. Beleza. Daqui a pouco. Agora, a pergunta que o Júlio lhe fez, né? Ele estava prestando atenção lá no Beirute, não ouviu a gente falar de quanto tempo era preciso fazer o exame. Tudo bem. Ô, Júlio, é o seguinte, essa é uma pergunta importante. Muita gente fala, puxa, mas eu fiz o exame de PSA, que é o exame de sangue, eu preciso fazer o exame de toque, né? Então, o exame de PSA, que é o de sangue, ele é extremamente útil. Mas quando você une o PSA com o exame de toque, você amplia a capacidade do médico de fazer diagnóstico, e principalmente diagnósticos precoces.
Então, sim, vale a pena, além do exame de sangue, fazer o exame de toque também. A periodicidade, como a gente havia comentado, 1 vez por ano é suficiente. Tá atrasado, hein, Júlio? Faz quanto tempo que você fez? 6 aninhos. Vai pro médico. Ah, então. Sair daqui vai pro médico. Não me volta sem esse exame, hein? Tem que se cuidar. Não tô aqui para perder chefe, né, gente? Vamos à próxima pergunta aí do nosso público em todo o Brasil. O nosso WhatsApp é 11 99284 2823. Todos os dias no nosso Instagram, @programa Vou Te Contar, você tem a nossa programação e os participantes do programa nos próximos dias. Então você grave em vídeo, preferencialmente a sua pergunta, bota lá o celular, pede para alguém fazer e manda para esse WhatsApp, tá? Que a gente quer te conhecer e saber de onde você é. Olá, bom dia. Olá, eu me chamo Renato Teixeira, eu falo de Portugal. Sou seu fã, Claudete. Vejo o seu programa todos os dias pela internet. E a pergunta que eu tenho para o doutor é: o câncer de próstata tem cura? Obrigado, um beijo para o Brasil. Ai, você está numa das cidades mais lindas do mundo, que é Lisboa, né? Esse brasileiro, Renato, vivendo lá. Muito obrigada, que bom, fiquei feliz de saber que você... Hoje em dia existe essa possibilidade, né, doutor? Ah, Renato. Nos assiste aí através da internet. Sim. Eu havia perguntado aqui para o doutor e fiquei surpresa com a resposta. Eu achei que não tivesse, mas olha a resposta aí, Renato. Então, Renato, tem cura sim, felizmente tem cura, e vou te dizer que uma porcentagem significativa dos homens é curada, tá? O que influencia na questão da cura é aquilo que a gente já comentou, é o momento do diagnóstico. Então, quanto mais precoce for esse diagnóstico, maior a probabilidade de cura. E a cura, ela pode ser, o tratamento ele pode passar por uma série de modalidades que vem desde a cirurgia, radioterapia e medicações. Então, sim, felizmente tem cura, sim. Bom, tem uma pergunta aqui do Aldecir Alves, de Valinhos, São Paulo. Ele tem 65 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata, fez uma cirurgia robótica há 3 meses e diz agora, doutor, que está com intensa incontinência urinária e impotência. Eu gostaria de saber se essas sequelas são comuns, quanto tempo voltaria ao normal. Agradeço pela ajuda. A incontinência urinária também pode ocorrer, então, pós-cirurgia? Sim. Aldecir, é assim, você tem probabilidades. Então, se você utilizar a cirurgia robótica, a tua probabilidade de ter efeitos colaterais, ou se recuperar mais rápido, é menor, né? Então, o que acontece? De uma forma geral, existe uma fase de recuperação, que são os primeiros meses após a cirurgia, que pelo que eu entendi que é o teu caso, em que a questão, principalmente da incontinência urinária, pode ser trabalhada através de exercícios em um tipo específico de fisioterapia chamada fisioterapia perineal. O intuito é você fortalecer o músculo, que é o esfíncter, que é o músculo que segura a urina. Então, existe sim, você ainda está numa fase de recuperação bastante precoce, existe sim a possibilidade de você melhorar e, eventualmente, ficar sem perda no futuro, né? A gente tem como ter certeza a respeito disso? Não. O que a gente sabe é o que deve ser feito, e existem uma série de tratamentos, inclusive alguns tratamentos cirúrgicos que visam o controle da continência urinária no pós-operatório. Então, o que eu sugiro para você? Não perca a esperança, faça direitinho o que o teu médico sugere, provavelmente você vai ser encaminhado para uma fisioterapia. Se a fisioterapia não te der bons resultados, existem outros caminhos e que podem te trazer um desfecho que você tanto almeja e provavelmente merece. Tá? Doutora, eu quero te convidar a voltar, porque eu estava vendo aqui algumas perguntas e elas caminham por todos os campos da urologia, né? E mulher também vai ao urologista. Claro. E tem muitas perguntas relativas a isso. Eu quero que você volte para a gente falar. Hoje nós focamos mais no câncer de próstata, mas para a gente fazer aí uma entrevista para a gente sobre urologia. Vai ser um prazer, viu? Conte comigo aí, quando for preciso a gente tá por aqui. Obrigada. Tá, e olha, um recado muito importante que o doutor me falava aqui nos bastidores há pouco, você tem que continuar com seu tratamento médico. Eu sei que o número de mortes ocasionadas pela Covid-19, ela entristece, ela assusta, ela deixa a gente até com raiva, né, pelo descuido, mas não é possível descuidar de outras doenças que a pessoa tem com medo de procurar o médico ou o hospital, né, doutor? Eu queria só fechar com um dado. A gente teve uma pesquisa recente lá no hospital, e mais ou menos
houve uma queda de mais ou menos 50% do diagnóstico de casos novos de câncer. Olha. Entre o ano passado e esse ano. E isso reflete exatamente isso que você está comentando, Clau. Então, assim, nós estamos num momento crítico que provavelmente a presença do paciente no hospital não seja recomendada neste momento. Mas passando essa fase pior aí da pandemia, se preocupem com isso também, porque a gente espera, infelizmente, nos próximos meses e provavelmente nos próximos anos, um aumento muito grande de número de diagnósticos de câncer e em fases mais avançadas de doença. Então, não deixem de se preocupar com isso também. Tá certo, né? Procure seu médico em consultório. Vamos colocar aí o contato do doutor, tá aí na tela. Você tem artigos lá, doutor? Tem bastante coisa, tem o site também, então o pessoal consegue ter acesso, Cláudio. É fácil, Walter Costa você vai encontrar aí, né? Dando um Google a gente encontra fácil, tudo, né, doutor? Doutor Walter Costa, urologista lá do Hospital AC Camargo, aqui em São Paulo, participando do nosso programa. Muito obrigada por ter vindo. Espero Beirute, então, já que você gosta, doutor. Médico sempre está correndo tanto, né? Júlio Cruz, vem cá. Nós vamos fazer aqui com o Júlio. Nossa, você fritou os gêmeos aí? Olha, 4 zoião. É? De uma vez só. E como você conseguiu eles unidos assim? Ah, Claudete. Eu gostei disso. Não é legal? Nossa, para de chacoalhar eles. Quero ver. Parei. Olha que bonitinho, gente. Tem zoião pra tudo quanto é lado aqui. Que tal fazer um Beirute aí, hein? Tá chegando um feriado prolongado. Bem, né, Claudete? Mas é para ficar em casa. Então aproveite o pessoal, não é para sair, é para ficar em casa porque o bicho tá pegando. Então, vamos ficar em casa, vamos pra cozinha, vamos fazer uma coisa que não é cara, que é gostoso aí pros filhos, tá? A gente tem que tentar se divertir em casa de alguma maneira, que a vida é curta. Então me ensina como você fez esse zoião grudado que eu fiquei com vontade. Atenção, hein? É uma coisa que requer um pouco de habilidade. Ah, vai lá. Eu peguei aqui uma frigideira antiaderente e quebrei 4 ovos. Só isso? Pronto. E eles grudaram sozinhos? Pois. Fizeram essa mágica? Pois. Mas que bonito. O que é? Você pagou os ovinhos? Não, é porque o ovo, você tem razão numa questão, o ovo ele tá em temperatura ambiente. Em temperatura ambiente, a clara ela não fica firminha, ela fica mais rala. Aí as claras colaram e eu só empurrei Júlio. Assim com a espátula pra alinhar. Ué, você tem tempo livre, né? Tem então, tempo esse tempo livre que eu tô dizendo. Tem que fazer alguma coisa. Mas olha o lanchão aqui. Um roast beef pode ser de frango, ele pode ser de boi. Pode ser de boi, pode ser só presunto com queijo. Pode ser. Só de palmito. Agora, esse prato, ele tem origem libanesa, por conta da capital do país, né? Chamada Beirute. Eu acho que isso todo mundo sabe. Porém, né, Thaís? A Thaís também, né? Conhece essa história, Thaís? A Thaís também conhece essa história. Aliás, ela me contou muito, ela manja muito desse negócio. É legal, né? Tem gente que gosta de saber a origem dos pratos e tal. É verdade. Então, pela capital do país, Beirute, é que tem esse nome exatamente por isso. Apesar de ter sido criado por um libanês, a história aconteceu, sabe aonde? Aonde, Claudete? Adivinha. Nunca você vai adivinhar. Aonde começou? Onde o Beirute começou? Em Guaianazes. Não sei se foi exatamente, mas você quase acertou. Quase que eu acertei? Começou na Terra da Garoa, gente. Claudete, no Rio de Janeiro. Não, que Rio de Janeiro? Terra da Garoa? Ah, é São Paulo, putz, meu. Ô, Belo, Ele gosta de me irritar, diretor. Ele gosta. É na Terra da Garoa, o Beirute começou aqui em São Paulo. Então vamos lá, olha o que Sampa criou e é uma delícia. Quanto pesa um bom Beirute, hein? Ah, 1 quilo e tal, né? Não é? 1 quilo e tal. E olha, isso daí é pra comer sozinho. Você come sozinha? Como o mini Beirute. Porque você vai em mini. qualquer lanchonete aqui, eu ia, né? Sim. Em São Paulo tem um mini Beirute. E você é uma mulher elegante, jamais comeria um desse tamanho? Comeria, não sou tão elegante assim, sou fominha. Então tá bom, vamos lá. Sou bom garfo. Muito bem, olha, vamos começar pela carne? A vida é curta, eu não fico com frescura não, meu filho. Se eu tenho vontade, eu como. Muito bem. Não é verdade? Toca aí. Eu vou passar vontade agora, essa altura da vida? Pra Tá bom. quê, né? Conta outra Com que aí. sentido? Ó, a carne que a gente vai usar hoje, a bovina, essa aqui, ó. Esse é o peixinho? Esse é o peixinho. Ele tem esse nome de peixinho, gente, porque ele tem um formato de um peixe, ó. Ele vai afunilando. Ok. Aí a gente vai temperar com sal e pimenta. Ele vai transformar o peixinho no roast beef, porque para fazer com lagarto é muito mais caro. E você pode fazer com essa carne, que é bem bonita, né, Júlio? Bem bonita. Eu achei bem bonita. O peixinho, para quem não sabe, também é chamado de lagartinho, e ele vem do dianteiro do boi.
Tá. Então, 1 quilo de lagarto ou peixinho, se você puder comprar, que é bem mais barato, peça pro seu açougueiro. Sal e pimenta do reino, é só isso e só na hora? É só isso. E aqui a gente vai selar dos dois lados até que ela fique dourada, depois vai pro forno. Agora, uma coisa bacana demais de falar. Quando você... sua carne sai do forno, imediatamente, quando ela tá muito quente ainda, Cláudio, você vai passar um filme plástico para apertar. Ó, ele fica desse tamanho que tá aqui, ó. Por que você vai passar o filme? Porque você quer que todos os líquidos da carne se contraiam e ela fique suculenta. Além disso, dá um formatinho mais bonitinho, ó. Você vê que ele ainda mantém... No forno fica quanto tempo e fica coberta com papel alumínio? Não, eu não faço com papel alumínio. Você faz como? Sem nada? Eu só coloco na assadeira mesmo no forno. E baixinho, então? Isso, mais ou menos uns 150 graus, você deixa 1 hora, porque tá selando bastante aqui. Quando a carne tá nesse ponto... Aí tirou do forno, já passa o filme Tirou plástico? do forno, passa o filme. E aí ela tem que ficar, no mínimo, 1 dia na geladeira, para que a carne fique bem firme. A nossa carne, ela tá na geladeira já desde terça-feira, eu fiz na terça. Agora, e para cortar fininho, como tá cortado ali, só com faca elétrica, né? Ou tem que ter muita mira. Muita habilidade. Eu vou contar um segredo pra você que eu não posso mentir, Claudete. Eu trouxe uma máquina de frios, tá lá na cozinha. E eu cortei com ela. Assim? Eu cortei com ela. Agora, eu gosto mais do rosbife, esse aqui, ó. Porque eu não gosto de mais boi... pra mais? Boi gritando eu não gosto. Jura? Ó. E aí você tem essa carne bonita. Porque tá mugindo. Vermelho. Vocês estão ouvindo? Agora, Ó, como boi. é que é? Fala, boi. Cadê o boi? Então, tá vivo, com gripe. tá vivo, tá vivo. Tá com sinusite. Aquele já tá quase morto, aquele tá mortinho, ó. Aí tá mortinho porque da Silva. Tá bem passadinho, né? Muito bem. E aí a carne é assim, ela tá pronta, você pode fazer com vinagrete, como tem diversas receitas. Então vamos fazer o pão. Vamos fazer o pão. Ô, muito Luana, bem. entra aqui, você tá muito linda, vem cá, que eu preciso arranjar um namorado pra você. Você Olha, fica aqui, falei você vai hoje isso catando com as ela, Claudete. coisas. Parece que a gente tá com as ideias acertadas. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer o pão. Vamos fazer o pão. Como se faz o pão sírio em casa? Fácil quando se sabe, o Júlio sabe e vai contar. 1 xícara de chá de água. Sim, foi aqui na vasilha. Temperatura ambiente? Temperatura ambiente. Se tiver muito frio quando você for fazer ou nesse instante, aquece muito levemente no micro-ondas. 2 colheres de sopa de azeite. 2 de azeite. Olha lá, foi. Meia colher de café de sal. Meia de sal, tá aqui. Meia de cafezinho. Legal. 2 pitadinhas de açúcar. Pra que isso? Ô, Luana, onde vai embora? Fica aqui, Luana. Por que ela correu? Não sei, a Luana... tá acontecendo com a Luana? Ela fez gastronomia também, ela nos ajuda na Olá. cozinha de apoio. Você fica aqui, aí o Júlio vai dando as coisinhas, você pega e eu fico aqui só de... Professor, dá um sorriso aí, Lu. Ditando. Você tá rindo? Dá pra ver pelo zoinho bonito. Tá vergonhosa. 2 pitadas de açúcar. Coloquei. 1 cubo de fermento biológico fresco. Isso, aí você dá uma esfareladinha Como eu assim sei com a se mão. ele tá fresco ou se ele é fresco? Eu conheço pela cor e pelo aroma. Mas... metido. Desculpa, minha querida. Meu olfato é no fermento. Entendeu? Cheiro de fermento fresco. Forninho. Se você começar a ter o hábito de cheirar o fermento, você vai... Ó, tá vendo? Ó? Esse é o aroma de fermento saudável. Não tá sentindo o cheiro? Nossa, agora eu senti. Me assusta não, pô. Meti o nariz lá dentro, agora eu senti. E esse é, Bom, o negócio é o seguinte, você vê a data, mas você toma cuidado, porque às vezes mesmo com a data, ok, o fermento tá vencido. Que pode ser mal armazenado. Vai na padaria, que padaria sempre tem fermento fresco. É verdade. Tem é melhor fermento lugar toda pra hora. comprar. Aí são 15 gramas, se for comprar assim. Isso. E 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Exatamente. Aí a gente vai colocando aqui a farinha aos pouquinhos, ó, e vai misturando. Inicialmente você faz aqui uma massinha mais amolecida. Ó. Tudo. Já fez tudo? Eu já, aí, ó. Esses 15 segundos seu aí foi praticamente o tempo que eu fiquei admirando seus olhos claros. Tá bom. É só isso que você precisa, não tem que fazer esponja, nada. Não, é método direto. Tá. Eu costumo desenvolver as massas. Tá. Eu vou usar isso aqui. Não, eu vou colocar. Tá. Eu costumo desenvolver as massas pra gente fazer, pra pessoa em casa, né? Poder fazer facinho também, com qualidade. Eu vou te deixar amassando aí, Júlio. Você vai colocar as 2 xícaras de farinha aí. Não, já tô colocando, agora acabou a farinha. Já tem 2 xícaras já, aí. agora eu tô sovando, E quantos pães desse daqui, ó, 4. até no saquinho eu não vou tirar. 4. Quantos você usa pra fazer o beirute? Eu gosto de usar 2, porque eu gosto do meu beirute mais Então vai dar 2 pãozudo. beirute
beirutões. 2 beirutões, isso, Porque Cláudio. são 2 beirutes enormes. E aí, Júlio, Aí, amassou um pouquinho, não precisa trabalhar muito a massa? Não precisa trabalhar muito, desse tamanho, ela vai ficar desse tamanhão. Depois de quanto tempo? Depois de mais ou menos uma meia hora, você pega aqui a tua massa, ó. Desenforma, ó. Você deixa lá num cantinho, num bowl? Isso, deixa num bowl coberto com pano ou um plástico. E aí já é, ó. Bom, aqui assim, ó. Pega a sua massa, faz uma bolinha. Tá fermentada, hein? Vai dividir em 4. Olha lá. Ok. 1, 2, 3, 4. Aí, gente, olha só. Deixa eu botar o paninho pra cá. Você vai aqui pegar essa bolinha de novo. Vou puxar as pontas para que todas as pontas elas fiquem assim, amarrado como se fosse aquele queijinho que pendura assim, sabe? Ó. Vem aqui, farinha e vamos abrir com um rolo, ó. Inicialmente com as mãos. De um lado, do outro. E aí a gente vem aqui Ela com o tem rolo. um segundo crescimento? Não, daqui vai direto pro forno, Cláudio. Tá. Só cresce E uma o vez. forno tem que estar como, Júlio? 200 graus, 220, tem que estar trincando. Aí na casa de vocês metem fogo aí no forno, viu? Tem que estar bem quentão. E aí você, ó, de um lado Enquanto você e do abre aí, outro. me fala, no rosbife você colocou naquele que está na mesa e que vai servir para o nosso lanche, ou você pode fazer sanduíche de pão francês, você colocou cebola roxa, temperou com azeite só? É isso. Ou vinagre também? Cebola roxa, vinagre, sal e o azeite, meio óleo. Tá. Ó, E aí dá para fazer sanduíche, dá para guardar, né? E dá Sim. para fazer o beirute também. ó, A assadeira tem que estar untada? não precisa. Eu vou ter aqui uma assadeira, ó. Você pega uma assadeira, põe um pouquinho de farinha no fundo e coloca aqui, ó, a tua massa. Aí já vai direto pro forno. Vai direto pro forno. Lu, põe no forno, por favor, querida. Não precisa crescer. Ah, essa carne tá bonita, hein, Júlio? Não tá, Claudete? Tá bonita, eu vou virar mais. Vira mais, por Porque eu vou favor. virar pra lá. Vai, peixinho. Nada aí nesse... Ô, essa frigideira é bonitona também, hein, Não gente? é? Ó, nossa, eu quero essa lá Você na quer uma minha dessa? casa. Você não cozinha quase em casa. Pra que não, você quer? Não cozinho. Pra que Faço- você quer? Faço feijão às 6 da manhã, não cozinho? Isso é 6 horas da manhã você tá fazendo feijão, Claudete? Opa. Hoje fiz até carne moída antes de vir. Você é de... Olha aqui o que eu quero mostrar, Ai, Ai, o que é isso? é o pão, ó. Você tirou ele muito branco. É porque agora ele infla, agora é hora de mostrar. Tá vendo que ele vai ficando, ó, uma bolsinha, tipo um travesseirinho? Ah. É isso, ó. Só que ele vai durar mais e Fica mais. 10 minutos lá. É, 10 minutos 10 mais ou minutos. menos. Dourou Ele levemente, olhou tá porque pronto. quase que ele queimou aqui. Porque Hã? é plástico. Eu fiquei, achei Nada. que queimou. Eu vi a tua cara. Ó, diretor, não vamos estragou não, montar. viu? Não estragou não, Ô, Gabriel. Júlio, vamos lá montar? Vamos. Senão não vai dar tempo. Claro que sim. Bom, pra montar é assim, ó. Você vai pegar um prato. Eu gosto de implicar com ele. Gente, isso aqui é uma relação que, quem sabe, a gente... Eu coloquei o pão. Tem gente que fala, a Claudete, ela briga com o Júlio. Mas é que eu gosto de provocar ele, mas é tudo brincadeira. É, e eu sou inocente na maioria das vezes. É bom que se Inocente diga. nada, ele é uma praga, ele faz Não. tudo sem que vocês vejam, pra eu sair de mal. É? Daí, quando era pequeno, meu Deus. Sabe que Era minha o terror das professoras. Você sabe que minha mãe mandou eu morar com a minha avó quando era molequinho? É, por que será, né? Eu não Se sei nem por a quê. mãe aguentou, como que aguenta, Brasil? É uma coisa que eu tenho com a minha mãe, isso que até hoje ela não explicou. Eu fui morar tá com a minha na avó. cara, né, Júlio? Olha como você é. Fui morar com a minha avó mesmo. É. Bom, vamos lá. Bom, o que você fez aí? Maionese, Pegou o pão, ketchup e mostarda. Tá, Aí eu vou- alface. Alface, mas você pode fazer da sua maneira. Isso aqui é uma das maneiras que se faz. Tá. Colocar aqui uma alface, agora colocar aqui, ó, uns bons tomates. Por que você colocou o queijo e o presunto na frigideira? Pra derreter e ficar gostoso. Porque esse lanche, Cláudio, eu fiz mas muitos anos mesmo, na época de chapa de padaria. Aliás, o Júlio é uma das pessoas que tem mais experiência em padaria. Atenção, Brasil. Ele dá consultoria para padarias e lanchonetes. Comigo mesmo. Se você precisa montar uma padaria, se a tua padaria tá indo de mal a pior, chama o Júlio. Qual é o seu Instagram? É @chefe Júlio Cruz oficial, mas me liga antes de estar no buraco, viu? Depois o negócio tá muito caído, eu também não faço milagre. O que é isso? Eu fiz a maior propaganda dele. Não, mas Ai, a propaganda é ótima, obrigado. Mas tem que. Há um tempo hábil. Cala a boca, Júlio. Há um tempo o negócio hábil. é o seguinte, gente. Ele não entra no dele, não. Entra no meu, então. @ Entra no meu. Eu não dou assessoria de nada. Nem consultoria. @ Claudete Troiano, _oficial. E agora, vai o zoião? Eu quero ver o zoião olha aí. lá. Agora O que é, Gabriel, que você falou aí que eu não ouvi?
Você quer ajudar a padaria... Boa, Gabriel, gostei que ele disso, falou? nosso diretor. Você Fala, quer diretor. ajudar padaria que não precisa de ajuda? Ah. Aí, muito obrigada, viu, amigo? Ah, mesmo, Pode né? chamar, tá afundando, Pode chama chamar, ele. nessa e hora. se ele não der um jeito, me chama. Manda um zap. Me chama. Aí eu vou Me te chama chamar, que eu né? dou um jeito nele. Coloquei o rosbife, agora eu vou botar o zoião, hein? Olha aqui, olha aqui. Isso é que é zoião. Ó. Eita, Não, nós. esse zoião ficou lindo, lindo, lindo. Olha lá. Aí eu É pego o o outro zoião mais lindo que pãozinho. eu já vi. E uma coisa legal de falar é o seguinte, você sabe por que eu coloco no plástico? Pra ele não endurecer. O não pãozinho? não por ficar isso que firme. quando eles vendem nessas lojas, né, que vendem esses produtos gostosos, eles vendem também no saquinho. Exatamente. Aí você vem aqui, ó, com toda a destreza e habilidade, ó, e fecha. E a gente tem aqui o nosso Super Beirute, Claudete. Nesse foi o rosbife, que ele fez com a carne peixinho, que é mais barato que o lagarto. Foi queijo e presunto, tomate, alface e 4 ovos. Então deve dar para 4 pessoas, um ovo para cada um e não se fala mais nisso. Verdade. Certo, ó, Júlio? E o nosso pão ficou douradinho. Eu quero aqui mostrar para vocês. Cuidado, minha olha querida. Que lindo. Eu vou botar aqui na bancada, gente, ó. Vamos junto. Ai, ele ficou lindo. Ó como ele sai fofinho. E aí é só deixar ele esfriar, que aí ele fica murcho, maleável, E sai flexível. muito mais barato, hein, Júlio? Com 2 xícaras de farinha e um fermento de 15 gramas. Super, Claudete. Dá pra fazer 4 pães. Imagina você que tá precisando de um produto pra vender agora. Olha aí, ó. Você que mora num condomínio, que boa oportunidade pra você. Corta aí pra fazer gente esse lanchão, seu... então. Ai, a carne. Você queimou a carne, Cláudia? Não imagina. Não vai queimar Eu? a carne, hein? Eu já tenho Só a se for fama. você, né? Porque eu... Eu já tenho a fama. Olha quantos anos de casada, minha filha. É muito tempo na cozinha pra queimar carne. Será? Opa! Mas você nunca queimou a carninha, não? Não. Olha que tinha uma época que você cozinhava via videoconferência em casa. Como assim, via vídeo? Você não fazia o programa de casa? Mas mesmo assim, não. O Mesmo único assim, não? erro que eu já fiz na cozinha, mas foi logo no começo do casamento, O que é? foi cozinhar a mandioca sem tirar aquela casca branca. Só tirei a de fora. Você fez isso? Eu fiz, meu marido comeu, achou uma delícia, tá bom? Olha, isso que é homem. Nunca mais larga um desse. Ó, homem assim, se Cala a chutar boca, antes Ju. de quicar no chão, a mulherada sai rasgando. Cala a boca, Ju. Sai rasgando. Então, não perca Aqui, nunca. olha que delícia. Quer mais uma Escuta, banda? Pera, aquele tá bem maior, olha lá. O quê? Mas aquele lanche é porque É. tem um em cima do... Calma, eu vou fazer ele maior também. Tá, por Ó lá, favor. ó lá, ó lá. Opa. Por favor, vai. Segura, hein? Segura. Ó lá. Ah, sim. Esse basta. E aí, vai Brasil! É um Beirute feito em casa, pãozinho feito em casa, pelo querido Júlio Cruz. Júlio, beijinho. Obrigada. Beijo pra todo Beijinho, mundo. porque o programa tá Foi um acabando. prazer. Vamos cortar, vamos comer. Vamos cortar aqui. Pega um garfo aí. Um garfo. Cadê o garfo, Lu? Cadê o garfo, Lu? Daqui. já tá separado. Vamos ver. Agora, sério, dá pra quantas pessoas? Eu digo que dá pra 3 pessoas. Eu digo que pra mim tá bom. Nossa, vou pegar esse queijo. Tchau, gente. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Valeu, beijão. Olha, Júlio, Cadê? olha. Ai, Jesus. Uhul.